Legal. Vou colocar uma música aqui enquanto as pessoas estão chegando. Queria que você pudesse adorar comigo aqui, tá bom? Vou tentar colocar a letra aqui para vocês verem juntos comigo. A Ele a glória. Vê se vai dar. Vai ficar espelhada a letra, né? Vou deixar aqui então assim. Vamos cantar aqui pra Ele a glória. Vamos cantar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ti a glória, Deus, a graça. Aleluia. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, A amém. Ele a glória. Cante aí, a Ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Em todos os nossos caminhos o Senhor é conosco. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Te damos a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre e sempre e sempre te damos a ele a A Ti a glória, Deus. Fale na sua casa, a Ele a glória, a Ele, a Ti, Senhor, a glória, o poder, para todos sempre, a Ti, Senhor. Fale na sua casa, declare a glória é dEle, a Ele pertence a nossa vida. Te damos tudo, Deus.
Nossa vida nas tuas mãos, Deus. Nosso coração nas tuas mãos, Deus. A ti toda glória, toda honra, todo poder, todo domínio. Exalte o nome de Jesus, Ele é o seu Senhor. Ele governa na sua vida, exalte o nome de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Deus, a ti a glória, a ti a glória, a honra, Deus. Só a ti a glória, a honra. Que declaração maravilhosa, Deus. O Senhor é digno, Deus. Para sempre, para sempre, para sempre. Para sempre a glórias a ti, Deus, a honra, a ti a glória, a ti o louvor, a ti, Deus, o domínio, a ti, Senhor, não há outro além de ti, Deus. Não há nome que se nomeia, ao qual importa que sejamos salvos, Deus. Não há nome, Deus, que se nomeia, a qual importa que nós entreguemos a nossa vida, o nosso coração, a nossa existência, senão a ti, Deus. A ti, Senhor. Te glorificamos, te bendizemos, te damos graça, entoamos louvor. A ti a glória, a honra, o poder, o domínio, como todas as gerações fizeram, te glorificando, nós fazemos também aqui, te glorificando, Deus. A ti a glória, Deus. A glória a ti, em nome de Jesus. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. A paz do Senhor seja abundante sobre a nossa vida, a paz que excede todo entendimento, a capacitação sobrenatural do Espírito Santo, que a gente possa viver agora um tempo de refrigério na palavra de Deus. Eu queria te pedir que você pudesse se abstrair de qualquer coisa que possa estar influenciando a sua atenção nesse momento. Se tiver alguma coisa que você precisa fazer, eu te peço que você dedique um pouco agora à palavra de Deus, alguns minutos, não vai ser longa a mensagem, e é uma mensagem simples, mas uma mensagem poderosa, porque o poder está na palavra de Deus. E a palavra de Deus falando conosco, eu quero estar atento à voz do Espírito Santo, para poder ouvir e seguir a voz do meu pastor, sabendo que ele vai me guiar por águas tranquilas, por pastos verdejantes, onde eu vou poder ser estabelecido e frutificar, e poder produzir fruto dentro daquele fruto que permanece, fazendo a minha vida relevante, fazendo a minha vida real, cheia de sentidos, cheia de significado. Então eu te peço, irmão, irmã, querido, querida, que você possa se dedicar nesse momento à palavra de Deus, possa evitar aquilo que te distrai nesse momento. Hoje nós falaremos o comentário que está aí na live, permanecendo firme na graça. É a capacitação do Espírito Santo na minha e na sua vida. E antes de mais nada, eu quero ler o primeiro texto, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10.
É um texto muito conhecido. Se você não conhece, você vai conhecer agora um dos textos super famosos da Bíblia. Está escrito o seguinte nesse texto. O contexto é que Paulo estava tendo uma viagem gloriosa, muitas almas sendo ganhas para Jesus, e havia um espinho na carne, nas próprias palavras dele, que vinha atormentando ele. E aí ele orou algumas vezes, 3 vezes para ser exato, está no versículo 8, isso, 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 8 agora, está assim, 3 vezes orei ao Senhor para que afastasse de mim esse espinho da carne, para que tirasse isso, para que eu pudesse viver, continuar essa caminhada gloriosa, sem essa tribulação, sem esse problema, sem essa questão, sem isso que está sugando as minhas energias, sem isso que está me distraindo. Mas ele me disse, o Senhor, e na minha Bíblia fica de vermelho as falas de Jesus, nessa fala está de vermelho. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, agora já Paulo falando, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Pois, fazendo menção ao que Jesus disse, quando sou fraco, então é que eu sou forte. Esse é um dos textos clássicos, quando a gente fala sobre graça. Nós hoje, dia 31 de maio de 2020, estamos comemorando o dia de Pentecostes, como foi anunciado no Instagram da nossa igreja. E o Pentecostes significa 50 dias depois da Páscoa. E no dia de Pentecostes é muito interessante que a gente entenda que aconteceu algo com os discípulos que é extensão, nós podemos ser extensão daquilo que aconteceu com eles. Hoje nós podemos herdar também o que aconteceu com aqueles discípulos na festa de Pentecostes, no dia de Pentecostes. Hoje é o dia de Pentecostes. Crie expectativa no seu coração. Jesus, enquanto no seu ministério, ele falou abertamente a respeito das verdades do reino, mas especificamente sobre o dia de Pentecostes, em João 14 ele começa dizendo que haveria de voltar para nós e que nós não seríamos órfãos. Falava que ele enviaria um outro Consolador para que estivesse conosco para sempre, o Espírito da Verdade, que faria-nos lembrar das palavras que ele disse. E em Atos, no capítulo 1, Jesus ressuscitou na Páscoa, a gente viu uma mensagem maravilhosa do nosso pastor sobre a vitória sobre a morte. E se você não viu essa mensagem, você pode olhar aí no feed, no IGTV do Instagram ou no nosso canal do YouTube. E lá foi falado, Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. Nós temos vitória sobre a morte. Mas depois de ter feito isso, Jesus em Atos, no capítulo 1, no versículo 8 especificamente, ele disse uma instrução para os discípulos, no último relato da Bíblia, antes dele ascender aos céus, e ele falou, permaneçam de uma determinada forma, em determinado lugar, até que vocês sejam revestidos de poder. E então, do alto, sejais revestidos de poder. E então, em Atos, no capítulo 2, precisamente no versículo 4, eles estavam juntos ali, reunidos, num só lugar, orando, todos buscando da presença de Deus, todos aguardando a promessa do Espírito Santo, todos aguardando ansiosamente aquele Consolador. E então, o Espírito de Deus, precisamente no versículo 4, ele veio sobre eles. E nesse momento cumpriu-se a profecia que Jesus havia anunciado no Novo Testamento. Jesus disse que o Espírito Consolador, ele habitaria em cada um de nós. E que nós entenderíamos que ele está em Deus e é um com Deus. E a partir desse momento nós poderíamos ser um com ele e ele com Deus. E que nós entenderíamos a unidade da Trindade. Nós entenderíamos o mover de Deus, o poder de Deus operando. Nós entenderíamos, essas foram as palavras de Jesus.
Naquele tempo saberás que eu estou em vocês e vocês em mim e eu no Pai. E então o Espírito Santo veio e cumpriu esse mandamento. E cumpriu, e sabe como que ele cumpriu isso? Ele trouxe aquilo que Jesus tinha falado, sejais revestidos de poder. Ele trouxe poder para os seus discípulos. Dunamis, ele trouxe uma capacitação sobrenatural para executar algo que eles, na sua própria condição, não conseguiriam. E se você está lendo o texto aí, se você está lendo o trecho, o título dessa mensagem, essa capacitação do Espírito Santo é aquela que revolucionou a nossa história, como igreja, como filhos, como herdeiros. Porque agora eu recebi de Deus o Espírito Santo que habita em mim. E esse Espírito Santo que habita em mim, ele me capacita a realizar nas palavras de Jesus obras ainda maiores do que as que ele fez. São as palavras de Jesus. Então nós realizaremos as mesmas obras e ainda maiores a faremos. Então, de 2000 anos atrás até os tempos modernos, nós temos visto a operação de Deus ao longo da história, através do Espírito Santo. E hoje nós comemoramos o dia de Pentecostes. Hoje eu quero que você entenda que Pentecostes aconteceu, mas é um derramar, é um fluir de Deus para mim e para você. E eu queria nesse momento, mais uma vez, que você pudesse orar comigo e que você pudesse receber do Espírito Santo na sua vida, porque é Ele que vai fazer você ser capacitado para vencer, para viver aquelas vitórias todas que nós tínhamos anunciado na série anterior. Então eu quero que você possa se distrair, evitar de se distrair, se desapegar de qualquer outra coisa. E agora respira fundo. Faz um respirar fundo comigo. Espírito Santo, eu te peço, Deus, que o Senhor venha sobre os meus irmãos e sobre as minhas irmãs, Deus, neste momento. Deus, eu te peço, capacite eles, Deus. Deus, é o Senhor mesmo quem disse que do alto nós seríamos revestidos de poder. Então, Deus, eu ministro agora em unidade com a Tua palavra, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Deus. Venha com sua unção sobrenatural, com o seu mover espiritual, com o seu fluir, Espírito Santo, e derrama como águas que fluem do trono. Atinge os meus irmãos e as minhas irmãs aqui agora, para que eles também sejam revestidos de poder, para que eles também sejam sobrenaturalmente capacitados, cheios do seu Espírito, da manifestação da sua glória sobre a vida deles, sobre a mente deles, sobre o coração. Traz a unidade contigo, Jesus, eu te peço. Espírito Santo, sopra sobre eles agora. Sopra sobre eles agora, Senhor. E faz o teu querer, e faz o teu mover. O Senhor tem liberdade. Em nome de Jesus, se você está receptivo a essa oração e concorda com ela e deseja, diga: amém, Senhor, eis-me aqui. Amém, Senhor, eis-me aqui. Eis-me. Amém, amém. Voltando ao texto, queridos, isso é a graça de Deus. Quando em 2 Coríntios 12, 9 fala: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, nós agora vamos juntar esses textos e extrapolar um pouquinho. A minha graça te basta. Então a graça, ela é suficiente. Se a graça de Deus nos basta, é porque a graça de Deus é suficiente. E sendo suficiente, nós podemos, eu e você, usufruir dessa graça e entender que nós não precisamos de nada além da graça para poder vencer, para poder ir além, cumprir aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos pedido.
Mas é um desafio nosso. O título desta pregação: permanecer firme nessa graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Entenda, a graça, ela me alcançou, ela te alcançou por causa do poder de Deus em nós. Se nós somos salvos pela graça, não importa o que nós façamos, a gente não consegue comprar a salvação. E sendo salvos pela graça, eu queria fazer uma analogia, não minha, eu vi num vídeo da internet, Douglas Gonçalves, Jesus Cop. Um mendigo estava vivendo na rua e ele não sabia, ele estava naquela condição, por mais que ele tentasse o capitalismo moderno, a vida social e a estrutura organizacional da nossa sociedade não permite que ele consiga boas oportunidades para se alavancar daquela situação precária na qual ele se encontrava. Ou seja, à luz da palavra, ele estava num poço de lama. E naquele momento, naquele poço de lama, chegou um homem até ele, um advogado, e falou assim: olha, você é fulano, nananana? Ele disse: sim, sou eu. E falou o nome dele: sim, sou eu. Ele foi chamado pelo nome. E tendo se chamado pelo nome, ele se levantou e falou: como é que você sabe do meu nome? E o advogado fala: bom, existia uma pessoa muito rica, com uma condição financeira muito boa, e você é um parente dessa pessoa, ela não sabia também, mas essa pessoa não tem outros parentes nesse momento, ele era um filho unigênito, ele era apenas um filho único. E aí ele deixou para você um testamento. E ele descobriu que ele não conseguiu te encontrar, mas ele me incumbiu nessa missão de te alcançar. E deixou o seu nome num testamento aqui agora. E você precisa tomar posse agora dessa herança. E aí o mendigo fica assustado com aquela situação, mas ele acredita, mas ele crê, ele se anima, que ele vai finalmente poder sair daquela condição de lama que ele se encontra. E ele caminha então até esse homem e fala: o que eu devo fazer para poder dar essa herança? E o homem falou: nada. Foi do desejo daquele que fez essa procuração, daquele que fez essa herança, te entregar tudo. Foi do desejo te entregar tudo. Você não fez nada por merecer. Por mais que você seja um homem que tente sair dessa circunstância, que você lute, você não fez nada por merecer. E aí, talvez seria uma herança aí, digamos, para um mendigo, bilhões de reais. Ou seja, é dinheiro do ponto de vista ilimitado. Ele não precisaria mais se preocupar com renda, a ponto dele poder viver dessa renda eternamente e poder abençoar gerações a partir dessa renda. Essa é a salvação que Deus tem para mim e para você, e foi assim que Ele me alcançou. Foi assim que Ele te alcançou, pela graça. Então não importa mais agora o que esse mendigo faça ou deixe de fazer, ele já tem essa herança. Ele viveu uma vida precária na lama, mas pôde herdar essa herança. Essa herança é a graça de Deus que me alcança e que te alcança. E da mesma maneira, se você conseguiu entender bem, nós estamos falando que você também foi alcançado pela salvação. Então olha só, na vida desse mendigo, assim como na minha vida e na sua vida, existe tempo. E tempo para todo propósito, segundo a Bíblia nos narra em Eclesiastes capítulo 3. Todo propósito debaixo do céu tem seu tempo. Há tempo de se alegrar, há tempo de chorar, há tempo de se abraçar, tempo de deixar de se abraçar. Talvez esse seja o tempo que nós estamos vivendo na pandemia, tempo de deixar de se abraçar. E durante cada tempo da nossa vida, nós vamos passando por esse tempo e ao final de cada temporada, nós geramos marcos na nossa vida. A palavra de Deus, às vezes, anuncia esses marcos como estandarte. É aquela bandeira, imagina uma bandeira, uma carroça ali de guerra, e tinha aquela bandeira pequena, não é aquele bandeirão gigante, aquela bandeira pequena. E aquele estandarte ali, ó. E aí, em cada lugar que você vai fincando aquela bandeira, você vai caminhando a sua vida e fincando aquela bandeira, Jeová Nissi, Jeová Nissi, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, e você vai caminhando e fincando aquele estandarte ali, ó, à medida que você caminha. E durante esse tempo, quando você finca aquele marco,
Quer dizer que aquela temporada virou, aquela fase virou, aquele tempo que Deus tinha para você já não é mais um tempo de deserto, é um tempo para entrar em Canaã, já não era um tempo mais de liberdade, é um tempo de ficar preso no Egito, já é um tempo de confinamento dentro de casa. Então, quando você vira esse tempo e você sai dessa temporada que Deus tem, você sai com marcas. Essas marcas são marcas. Outro dia eu falava com uma amiga aqui em casa, essa marca é como uma espada muito poderosa, uma espada de Deus, forte e gloriosa, mas ela é gloriosa pelas marcas que ela carrega. Uma espada marcada, ela carrega as vitórias das lutas e das batalhas que ela viveu. E aquela espada ali, ó, essas marcas, elas são evidências visíveis de que aquele tempo foi um tempo X ou Y, de uma forma ou de outra. Vou resumir para você aqui como analogia. O que são essas evidências? Imagina uma professora com crianças, e aí aquela criança chega para... Agora, por exemplo, no que está tendo essas aulas online, aquela criança está ali assistindo uma aula e a professora pergunta uma equação matemática que é complicada para a idade da criança e, de repente, a criança responde, é tanto. É uma evidência de que ela está com alguém, de que alguém está ajudando ela naquele processo. Agora, e se essa mesma criança estiver numa sala de aula fechada e a professora sabe que não tem ninguém que está ali ajudando ela? Aí isso é uma evidência de que não foi na força daquela criança, mas foi numa capacitação sobrenatural que aquela criança conseguiu chegar nessa resposta. Então essas marcas, elas vão trazendo marcos para a nossa vida e para a nossa caminhada. E no tempo que nós estamos vivendo, para que a gente consiga alcançar esses marcos e finalizar esse tempo que Deus tem para nós, nós precisamos da capacitação do Espírito Santo. E aí agora nós estamos juntando todos esses textos. Para que eu possa caminhar, Deus tem uma capacitação para cada tempo. É como um maná. Aquilo que Deus me capacitou para eu fazer no passado, ele serve como um testemunho, ele serve como uma história, ele serve como uma evidência visível de que o Senhor vive. Mas hoje eu preciso de uma outra capacitação para o que Deus tem para mim hoje. E é nessa capacitação que nós estamos falando que é pela graça. Porque pela graça nós fomos salvos, e aquele que deu o seu Filho, acaso não dará gratuitamente, juntamente com ele, todas as outras coisas? Claro que sim. E aí essa graça sobrenatural que o Espírito Santo derrama sobre mim e sobre você, essa capacitação é para este tempo. Porque se eu posso concluir o tempo de Deus da minha vida em 4 dias, eu não quero ficar 40 anos. Se eu posso concluir esse tempo que Deus está para mim por um espaço que Deus determinou, eu não quero ser aquele que vai expandir esse tempo de Deus na minha vida. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que o tempo foi abreviado pela capacitação do Espírito Santo, pela obra de Jesus. A abreviação do tempo para mim e para você é para hoje, e nós não precisamos delongar no tempo que Deus tem para nós, mas nós precisamos discernir aquilo que tem nos afligido, aquilo que tem trazido para nós hoje, algo que está nos marcando. E essas marcas, que elas sejam marcas da evidência do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Porque aí, essas marcas, elas serão as provas infalíveis de que Jesus vive em mim e em você. Quando nós chegarmos lá na frente, a gente vai viver esse tempo, a virada deste tempo, no seguinte sentido: olha, eu vivi, foi difícil, eu não tinha condições, mas posso te falar, graças a Deus, eu passei por essa fase. E graças a Ele, eu sou vitorioso sobre a minha depressão, sobre a minha angústia, sobre o medo, sobre a morte, sobre todas as outras vitórias que nós pregamos na última mensagem. Não quero me delongar muito. Mas, finalizando aqui, já indo para o conteúdo final, essa capacitação, ela também faz com que a gente possa viver e experimentar a presença de Deus. Se Deus tem para nós um tempo determinado, e eu sei que esse tempo ele tem uma duração, eu quero alcançar, chegar lá da maneira como o Senhor me fez, como íntegro, completo, aprovado. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Se eu chego lá faltando parte, possivelmente essa parte ela é uma consequência que eu estou carregando na minha vida. Nós precisamos passar por esse tempo,
Mas esse tempo vai passar. Vou dar o exemplo da pandemia. Vai passar. Vai passar. Você não vai ficar nesse tempo de pandemia o resto da sua vida. E na hora que passar, você vai olhar para trás e vai falar assim: graças a Deus, fui capacitado pela graça. Eu estou vivo pela graça, eu sou vitorioso. Cheguei aqui hoje, estou firme, colocando um estandarte, marcando essa terra como pertencente ao Senhor Jesus, aonde todas as pessoas que rodearem agora esse testemunho, eles vão perceber o poder sobrenatural de Deus, alcançando vidas. Então, eu quero te falar que você tem como atravessar por esse tempo que você está vivendo, na vitória do Espírito Santo, através da glória que o Senhor derramou sobre você, te capacitando no Espírito, te capacitando sobrenaturalmente. Você é capaz. Deus é contigo. E se Deus estiver agindo num sentido e nós agirmos em concordância, cooperando com sua obra, a vontade de Deus será estabelecida. A vontade de Deus precisa ser a mesma da nossa vontade. Se a vontade de Deus for uma e a nossa for outra, com certeza essa vontade vai nos machucar, vai nos moldar. Mas se nós temos a humildade de poder entender a vontade dele e se ajustar através da capacitação do Espírito à vontade que ele tem para nós, nós poderemos experimentar a vontade de Deus na nossa vida. Em compensação, se a sua vontade também estiver muito exaltada, ai do Senhor, ai de nós, porque o Senhor pode nos abater simplesmente, tirar as nossas estruturas, abalar as nossas fundações, fazer um chacoalhar na nossa vida. Mas entenda que não é por mal, é para que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, seja estabelecida na nossa vida. E se nós não renovarmos a nossa mente, o nosso entendimento em Cristo, guardando aquilo que deve ser guardado, retendo o que é bom, possivelmente vai haver abalos na nossa estrutura para que nós possamos, no quebrantamento espiritual, alcançar a graça de Deus, porque pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus e não vem por obras, para que ninguém se glorie. Agindo ele na minha e na sua vida, eu não vou ser um alvo de impedimento da vontade de Deus. A vontade dele vai ser estabelecida e nós passaremos por esse tempo que nós estamos vivendo de uma maneira íntegra, completa, santa, separada, justa. Todas as evidências de que Jesus vive estará na minha e na sua vida. Eu não quero ser só empírico. Eu quero dar um exemplo de novo. Estou tentando, através dos exemplos, justificar aquilo, explicar aquilo que é inexplicável, porque é sobrenatural. Imagine que você tem um trabalho, por exemplo, um ofício. Pensa numa pessoa extremamente capacitada para fazer o seu trabalho. Pense. Aí, imagina que você um trabalho que você precisa entregar, ou se você trabalha com cozinha, talvez uma pessoa do MasterChef lá. Imagina aí. Imagina alguém que você vira e olha e fala assim: essa pessoa, se eu tivesse a oportunidade de estar com ela, a minha vida poderia dar uma engatada, eu podia na minha carreira dar aquela engatada, crescer. Imagina a pessoa está disponível do seu lado. Ela está disponível. Então você está ali, vou dar o exemplo do meu trabalho. Você está ali trabalhando e você está naquela dúvida, você não tem muita certeza se esse caminho que você está trilhando ali é o melhor caminho, é o caminho mais adequado. Mas aí você tem essa consultoria, esse conselheiro, você tem essa pessoa extremamente capacitada que vira para você e você pode perguntar. Fala assim: o que você acha disso? E essa pessoa começa a te aconselhar, ela começa a te guiar, ela começa a te nortear, a te orientar a como executar o seu trabalho de maneira eficiente, para que o seu esforço não seja em vão. Ela fala assim: olha, você tem um trabalho para fazer, eu sei, esse trabalho é de quem? Ele é seu, mas eu sei como passar por essa prova, eu sei como é que você vai lidar com esses intempéries. E aí, de repente, aquela pessoa te ajuda na execução do seu trabalho. E você, às vezes, pensava em tomar um determinado rumo, mas por causa do conselho dessa pessoa, por causa da fé que você deposita, que esta pessoa tem condição para te ajudar, você resolve abrir
do seu jeito de fazer e começa a fazer do jeito que esta pessoa, que ele está te orientando. E aí, de repente, aquele trabalho fica maravilhoso, fica esplendoroso, fica uma coisa gloriosa, fica um trabalho que na hora que você entrega, você fala assim, gente, eu nunca poderia pensar nisso sozinho. Como que é evidente para as pessoas que estão te acompanhando que o seu sucesso, por mais inteligente que você seja, esforçado, não está vindo de você. Porque é como se uma carreira ficou muito rápida. Ela teve uma evolução, uma ascensão, uma eficácia. E você olha aquilo ali e você fala, uau, isso não pode ter vindo de você. E de fato, quando você vira e a pessoa te pergunta, mas quem te ajudou a fazer esse trabalho, a executar esse ofício? Você fala, olha, eu fui aconselhado pelo... E aí você daria o nome dessa pessoa, a qual agora eu quero nomear como Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que me ajudou, que me discerniu, me alinhou, me nivelou dentro dos seus propósitos. E por isso eu estou aqui da maneira como estou. E imagina que essa pessoa ela não é só passiva no ponto de vista de que eu preciso me recorrer, mas ela também é proativa. Então, ela agora vira para mim, eu estou no meio do meu trabalho, ela olha assim e fala, poxa, Guilherme, isso aqui que você está fazendo, pô, legal, mas vamos por esse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui é melhor. Esta forma de fazer, ela é mais adequada. Essa forma de fazer, ela vai trazer fruto que permanece. E aí, essa proatividade, basta que eu exerça minha humildade e meu discernimento. Eu tenho que só simplesmente parar para ouvir e começar a fazer conforme Ele me capacitou. A capacitação do Espírito Santo é a graça que nos é suficiente. Vamos ler o texto de novo? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu vou me gloriar na minha fraqueza, quando eu não sei o que fazer, quando eu não tenho para onde ir, quando a angústia, a tribulação, quando a situação me acomete, eu vou me gloriar nessa circunstância. Por quê? Porque eu sei que quando eu sou fraco, aí então o poder dele opera em mim e aí eu me torno forte. Não de um modo empírico, mas de um modo prático na palavra de Deus. Para que a palavra de Deus se torne vida. E aí eu começo a declarar aquilo que a Bíblia está escrito. Porque o Espírito Santo é o mesmo que é ontem, hoje e sempre o será. Ele inspirou essas pessoas a escreverem a palavra de Deus. Então ele veio para confirmar as palavras de Jesus. Quando Jesus disse o que disse, e aqui está em vermelho na minha Bíblia, quando Jesus disse o que disse, ele disse, então ele vai confirmar essa palavra através do Espírito Santo. E eu e você vamos receber essa capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Não importa o quanto eu me esforce. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Não importa o quanto eu me esforce. A vontade de Deus, ela vai se cumprir na minha vida pela graça. Pela graça. Ó, Gálatas insensatos, tendo começado pelo Espírito, agora vocês querem recorrer aos recursos da carne, aos próprios desígnios, à própria vanglória, para que você possa alcançar lugares altos? Aquele que nos deu, Jesus, deu juntamente com ele todas as outras coisas. Nós podemos receber essa herança, nós somos salvos. E junto com a salvação, que é o mais difícil, gente, o mais difícil é a salvação. Junto com a salvação, Deus vem confirmando os nossos passos, porque Ele não quer só apenas que sejamos salvos. Ele quer que a gente seja salvo e que tenha uma vida gloriosa, vitoriosa, passando por esse tempo de uma maneira íntegra, firme na graça. É a capacitação do Espírito Santo para mim e para você. Espero ter sido claro na mensagem. Quero orar aqui, finalizando, já agradecendo aí pelo amor e o carinho de vocês. Obrigado pelas palavras de encorajamento. Se você gostou do vídeo, eu queria te pedir que você pudesse compartilhar com alguém esse conteúdo. Vai estar disponível aí no IGTV do nosso Instagram da igreja. Vai estar disponível no YouTube a partir de amanhã. Então, que você possa compartilhar esse conteúdo com alguém que tem essa relevância também, que precisa ouvir essa mensagem. Eu mesmo já tenho algumas pessoas para compartilhar. E agora eu quero orar mais uma vez, pedindo que o Espírito Santo ele venha atuar na nossa vida. E aí eu vou encerrar essa palavra. Amém? Deus, eu quero orar mais uma vez, Espírito Santo de Deus. Respira, Deus, sopra, flui
sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Queria te pedir que você pudesse respirar fundo. Sopra, Deus, sobre eles. Sopra, Espírito Santo. Traz discernimento da sua presença. Nós vivemos pela graça. Esse tempo que nós vivemos, Deus, é um tempo onde o Senhor tem uma capacitação para nós. Não é pela nossa força, não é pela violência, mas é pelo seu Espírito. Capacita-nos. Deus, o Senhor nos presenteou com Pentecostes, quando o Senhor cumpriu aquela promessa e derramou sobre nós o Espírito Santo. Hoje, no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, eu quero ministrar sobre a vida dos meus irmãos, da minha família, dos entes queridos, daqueles que verão e ouvirão essa mensagem. Quero ministrar sobre a vida deles. Vem, Espírito Santo, sobrenaturalmente, e nos capacita, Deus. Nos capacita, Deus. Não temos ninguém a quem recorrer senão a Ti, Espírito Santo. Te louvamos mais uma vez, a Ti a glória. Te bendizemos. O Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Espírito Santo, que pessoa maravilhosa o Senhor é. Animamos. Que o Senhor venha abençoar a sua semana, suas lutas. Fique firme. Quando você fraquejar na fé, use a fé do seu irmão para te apoiar. Quando você tiver um abalo, lembre-se, aquele que é contigo, ele faz com que você tenha uma firmado na rocha. Você é sustentado pelo poder de Deus, que flui da palavra de Deus. Que você possa ser cheio do Espírito Santo. E assim que a gente virar esse tempo de pandemia, nós estabeleceremos um marco. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E ali, quando nós olharmos para trás, a gente vai ter marcas na nossa vida de que Deus é vivo, de que o Senhor é Deus e de que Ele vive na sua vida. Você vai ganhar vidas através do seu testemunho. Que você possa ser tremendamente abençoado essa semana. Novamente, se você fraquejar, estamos aqui para te apoiar. Entre em contato. Chama no direct, manda uma mensagem no WhatsApp de alguém que você tem um contato da igreja. Nós queremos te servir, queremos te amar e queremos lutar com você a batalha a qual Deus já nos deu a vitória. Que você seja cheio do Espírito Santo, hoje e para sempre. Amém? Beijo para vocês, fiquem com Deus, vigia, ora, fica firme, leia a Bíblia e seja cheio do Espírito Santo. Ande no Espírito, em nome de Jesus. Amém.